muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistolamento, seu canal favorito de coisa do mundo da bola. Uhul! Mais uma mesa quadrada, mais uma vez pra gente falar do quê? Do nosso Mengão. Mengão da massa, maior time do planeta. Mengão queridão nas palavras. Mengão queridão, Mengão cheirinho. E malvadão, Mengão da massa, bonde do Mengão sem freio. Mengão da massa, isso é coisa de mineiro. Não é não? Bonde do Mengão. Bonde do Mengão sem freio. Bonde da Estela, das estrelas. A gente vem há muito tempo. Bonde das estrelas é foda. A gente vem há muito tempo levantando aqui em alguns vídeos a discussão Pedro versus Gabigol. E hoje a gente resolveu fazer um vídeo centrado nessa discussão. Por quê? E tem duas razões para tal. A primeira delas é, segundo estatísticas do Globo.com, Gabriel do Flamengo é o jogador mais ineficiente em finalizações no Brasileirão 2023. Até aqui, Gabigol precisa de uma média de 37 finalizações para conseguir marcar um gol. Assim, a gente sempre fala brincando, né? Porra, o Gabigol precisa de 10 para fazer um. Não, o Gabigol não precisa de 10 para fazer um. O Gabigol precisa de 37 para fazer um. E Gabigol, que é titular absoluto do Flamengo, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Mas... E o reserva? Então, o que aconteceu, reserva? Paralelo a isso, o Flamengo está a ponto de receber uma oferta de 25 milhões de euros do Zenit pelo Pedro. Tá? Por que eu digo a ponto de receber? Porque o Zenit está em conversas com o staff do Pedro, resolvendo detalhes de salário e essas coisas. E uma vez que eles tenham resolvido, aí sim o Zenit vai apresentar uma proposta ao Flamengo por 25 milhões de euros. Aí fica a pergunta. Você sabe qual é a multa do Pedro? Eu não sei qual é exatamente, mas é mais de 25, porque já veio algum outro clube, alguns meses atrás, oferecendo 25, e o Flamengo não aceitou justamente porque não era o valor da multa. Eu não sei qual é, mas é mais que isso. Vou tentar procurar aqui. Pode falar aí, que eu vou ver aqui. E aí, cara? Já achei. 100 milhões. Então. O Flamengo não vai vender. O Flamengo não vai vender, salvo, e eu não estou dizendo que isso é um fato, mas se por algum acaso o Pedro chegar para a diretoria do Flamengo e falar, porra, eu quero ir embora, talvez a cabeça da diretoria mude um pouco. Eu não sei. Porque em nenhuma das ofertas que o Flamengo recebeu pelo Pedro, o Flamengo já recebeu a oferta de Portugal, do Atlético de Madrid, da Arábia e agora essa do Zenit. Em nenhuma delas... Da Inglaterra. Foi a última, acho, né? Não, a última foi da Arábia. A última foi da Inglaterra. A última foi da Arábia? Sei lá, teve do Crystal Palace. Enfim, já teve umas 4 ou 5 ofertas pelo Pedro e em nenhuma delas Perdão, o Pedro foi do quis Benfica. sair. A última foi do Benfica, isso. E em nenhuma delas o Pedro quis sair. O cenário agora é outro. Essa é a primeira oferta que chega para o Pedro pós socão na cara, pós discussão com o Sampaoli, pós todas essas coisas. Então, eu não sei como a diretoria do Flamengo vai se posicionar caso agora o Pedro tenha mudado de opinião e ele queira sair. Ou seja, caso o Pedro agora chegue para a diretoria e fale, porra, Marcos Braz, me libera aí. Eu não sei o que a diretoria vai fazer se isso acontecer. Mas o ponto agora é o seguinte. O Gabigol é o jogador menos eficiente do Campeonato Brasileiro e ele é titular, enquanto o Pedro, que vem literalmente chovendo ofertas da Europa por ele, é reserva. E aí, cara, tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Eu venho falando aqui há algum tempo, e é um fato isso simplesmente não é uma questão de opinião, se acha que está certo ou que está errado. É simplesmente um fato. O esquema tático que o Flamengo tem hoje não permite a entrada do Pedro de forma a que o Pedro possa desempenhar o seu melhor futebol. O Pedro não é um jogador de mobilidade. Ele precisa que a bola chegue nele. Se a bola chega nele, ele faz gol.
Porque ele é técnico, ele chuta com as duas pernas, ele cabeceia, ele é foda. Mas a bola precisa chegar nele. Hoje, o esquema tático do Flamengo não permite isso. Gabigol e Bruno Henrique são os titulares porque são jogadores de mobilidade. Jogadores que saem da área para buscar a bola. Então eu entendo, hoje, o Pedro não ser titular no Flamengo. A minha pergunta é a seguinte: dada a ineficácia do Gabigol, não seria um momento do Flamengo alterar esse sistema tático para que o Pedro possa jogar? Vale lembrar que ano passado, com o São Paulo não, com o Dorival, o ataque titular do Flamengo era Pedro e Gabigol, e o Gabigol se deslocava para jogar fora da área. Só que esse ano ele resolveu falar que não, ele quer voltar a jogar dentro da área, que é a posição dele, não sei o quê. Então ele hoje disputa a posição com o Pedro. E aí? Cara, isso aí, tipo, eu falar disso aí é meio que chovendo molhado, né? Pra quem acompanha o canal. Eu acho que eu reclamo disso desde antes a existência do canal. Pra mim, o Pedro, acho que 6 meses no Flamengo, pra mim, ele já deveria ter sido titular. Em relação a não encaixa no sistema do Flamengo. O sistema do Flamengo é uma merda. Não tem sistema. O elenco joga quando quer, como quer. Se gostar do treinador, eles correm. Se não, eles fazem corpo mole até o treinador cair. Então, sim, assim, para mim não faz diferença nenhuma o esquema de jogo do Flamengo, porque é sempre ineficiente, depende das divas. O problema é que não vai acontecer nada, porque a diva mor do Flamengo é justamente o Gabigol. Então, segue o baile, e aí, provavelmente, se o Pedro sair, eu acho que na questão que você falou, né, se o Pedro quisesse sair, o Flamengo liberaria. Eu acho que o Flamengo não deve liberar. Eu acho que, assim, isso é minha expectativa totalmente irreal, porque conhecendo o Flamengo, né, é igual eu esperar alguma coisa da CBF. Então, assim, o meu desejo era que o Flamengo, né, que a diretoria tivesse culhões, né, desse uma trava no elenco inteiro, incluindo o Gabigol, né, para os jogadores passarem a jogar bola e deixar o treinador trabalhar. Se o questão lá, o cara, eu discordo, né? Eu falei que o São Paulo para mim tinha que ser demitido, por causa da resposta dele. Isso concordamos. Exclusivamente por causa da resposta que ele deu. Sim. Nada mais. Agora, continuou porque bababá resolveu, fica aquela falsidade ali de abracinho, não sei o quê. Continuou, falou que tá tudo bem, então que seja bem de fato. Deixa o cara treinar, mas aí também, né? O treinador não gosta do Pedro também, parece. Exatamente. Então, eu acho assim, eu concordo com você, eu acho que o Pedro não tem que ir embora, acho que o Pedro deveria ser titular, e mais do que achar que o Pedro deveria ser titular, eu acho que o Gabigol deveria ser reserva. Mesmo que o ataque titular do Flamengo hoje tenha que ser Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mas eu acho que o Gabigol não tá jogando porra nenhuma. Sim. Todo mundo fala assim: mas o Gabigol é um jogador de jogo grande, ele resolve. Onde é que tava o Gabigol para resolver pra gente contra o Olímpia? E ele resolve, lógico, porque ele o Flamengo precisava ter marcado um gol naquele jogo, ia levar o jogo pros pênaltis e talvez conseguisse se classificar. E o Gabigol não foi porra nenhuma. Você vai tomar uma punição, porque saiu falando merda, falou que o jogo foi roubado. Então, assim, eu acho que se eu sou a diretoria... E é óbvio que ele é jogador de final. Ele sempre joga. Ele só não joga se ele tiver machucado. Se ele não puder jogar, se ele tiver suspenso ou se ele tiver machucado. São as únicas duas possibilidades no universo dele não jogar. Sim, é óbvio que ele vai fazer gol no final, porque ele sempre vai estar jogando. Eu gosto muito do Gabigol. Acho que o Gabigol é ídolo da torcida, mereceu esse posto. Só que realmente, hoje, ele não está jogando porra nenhuma. Eu digo mais, o Pedro também não está jogando lá essas coisas. E hoje, para mim, é melhor que ele. E mesmo assim, é melhor que ele. Hoje, para mim, os dois melhores atacantes do Flamengo são o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. O Bruno Henrique está jogando a estupidez. Cara, é bizarro que esse maluco tá jogando. E o Luiz Araújo tá pedindo passagem, cara. Toda vez que ele entra, ele joga bem. Mas o Gabigol é intocável. Então, assim, eu concordo. Eu acho que a diretoria não deveria vender o Flamengo. Agora,
Se o Pedro chegar para a diretoria... Né? Depende quanto que a diretoria vai vender o Flamengo. O Pedro, perdão. A diretoria não deveria vender o Pedro. A diretoria não deveria vender o Pedro. Agora, é o que eu falei. Se o cenário agora for diferente e o Pedro sentar com o Marcos Braz e falar assim, eu quero ir embora, o cenário muda por algumas razões. Primeiro, hoje o Pedro está sem clima no Flamengo. O Sampaoli não conta com ele, isso está muito claro. Ele levou um socão na cara e o Flamengo não fez nada a respeito, muito pelo contrário. Ele levou um socão na cara e ele foi punido. Tipo assim, negócio que não faz sentido. E o clube foi punido. E tem que lembrar o seguinte, essa diretoria do Flamengo, eles são bem empresariais. E o Flamengo, ao ter sido eliminado da Libertadores nas oitavas, quando o Flamengo havia planejado chegar pelo menos até as semis, é um dinheiro que o Flamengo contava no orçamento que não vai entrar. Então, eu consigo perfeitamente imaginar na cabeça do Landim, cobrir 25 milhões, o Pedro quer sair, manda ele embora e aí a gente repõe um pouco do dinheiro que a gente perdeu por não ter chegado na semifinal da Libertadores. Só um pitaco aí. Se eu fosse o Flamengo, né, endureceria com o Zenit. Porque, a não ser que esteja passando Pires, necessite de fato da grana, senão vai passar por problema, eu acho que o Flamengo, pelo menos aí, tinha que chegar em algo próximo de 50 milhões de euros. Concordo. A multa é 100, né? Pelo menos metade da multa. Eles concordo. Não queriam 20 milhões pelo... Não é o nome do cara? Wendel. O Pedro acho que vale mais. Então, eu não acho o Pedro um jogador que valha o mesmo do que o Wendel. Entendeu? Só Entendi. Por isso. Não. E te digo mais. Ou aí faz uma troca. Manda o Claudinho e o Wendel para cá. E aí... Mais 25 milhões. E aí, chega perto. Aí não, mas aí é o valor da multa rescisória do Pedro. Sim. Os dois sim. Aí é o valor da multa rescisória. Menos ainda, né? Menos. Ainda fica... Metade se você... multa. Não. Essa é mais ou menos 70 milhões. A multa que eu falei? A multa é 100 milhões de euros. Tá. O Zenit quer dar 25. O valor do Wendel é 20. O valor do Claudinho é 25. Você chega ali a 70 milhões. 70? Aí libera. Aí libera. Entendi. Aí eu acho que é jogo. Por mais que eu goste do Pedro e não queira que o Pedro vá embora, 25 milhões na mão, mais 2 jogadores de qualidade. Aí eu acho que, né? Eu acho que o Flamengo tem... E pelo menos nisso, até hoje, pelo menos, a diretoria não decepcionou. Não. Em questão de negociação, sempre faz por isso que eu digo que... Estou um pouco sossegado nesse quesito. Se o Zenit realmente quiser o Pedro e tiver disposto a fazer o esforço para o Pedro, e o Marcos Braz e a diretoria souberem manobrar bem o negócio, talvez agora, com essa proposta, o Pedro realmente deixe o Flamengo. Eu espero que não. Eu falo isso desde o ano passado, quando o Pedro começou a ser convocado. Eu acho que o Brasil não tem nenhum outro camisa 9 com as características do Pedro. Nenhum. Eu acho que não tem nenhum outro 9. Não tem. Mesmo, sei lá, o Tiquinho Soares do Botafogo. Cara, bicho, o Tiquinho Soares, irmão, é aquele cometa que vem de um ano. Não importa, eu tô falando... Ele já é velho. Tô falando de características do jogo. Tá. Entendeu? Perdão. O último atacante que eu me lembro da seleção ter, né, que tinha essa característica de ficar dentro da área, segurar o zagueiro, fazer o pivô, ter essa coisa de receber de costas para o zagueiro, virar, bater pro gol e fazer o gol, foi o Luiz Fabiano. Porque mesmo o Adriano, ele não era esse cara. Sim. Ele fazia isso, ele sabia fazer isso, mas o Adriano, para quem lembra do Adriano, torcedor do Flamengo, torcedor da Internacional e da seleção, vai lembrar que o Adriano era um atacante que saía pra caralho da área. Ele não era aquele atacante que ficava ali fixo, segurando o zagueiro. Apesar do tamanho, da força ele era física. muito rápido. Veja bem,
ele sabia fazer isso também. E ele fazia isso de vez em quando. Mas não era a característica principal do jogo dele, como é a do Pedro. Então, eu realmente acho que hoje o Pedro é o único jogador brasileiro que tem essas características. Cara, e aí eu falo, cara, já tem tempo que não tem um 9 desse tipo. 9 é. Ele é um por 9 do tipo Coração Valente. Tipo Luiz não, Fabiano. Coração Valente não. Por isso, não, por isso, do Washington. Washington, é. Tipo Coração, Luiz Fabiano. Por isso. Esqueci o nome. O Fernandão. Fernandão. Esses caras, tá ligado? Esses caras. Por isso que eu falo, o Luiz Fabiano foi o último atacante que eu me lembro da seleção brasileira que tinha essa característica de tipo pivôzão dentro da área, receber, girar rápido e bater pro gol. E que faz falta. Faz tempo, cara. Até a nível mundial, cara. Fala para mim um 9 que tem essas características. Porque o Haaland, por exemplo, que talvez seja o grande camisa 9 hoje do mundo, ele não joga assim. Sim. Benzema, eu acho que foi o melhor do mundo ano passado, não joga assim. Eu acho que essa posição meio que se extinguiu. Dado aí a mudança de pensamento do futebol. O ganho físico, etc. Assim como o cara... Né, assim como aquele meia... Assim como aquele meia clássico 10 que joga com a cabeça levantada, de passos largos, também desapareceu. Distribuição de jogo. O cara não tem mais tempo para distribuir nada. Não dá, Hoje em dia, no futebol, se você domina a bola e você espera meio segundo, você já tem alguém nas suas costas roubando a bola de você. Então aí é isso. A gente não sabe se a gente... Nós dinossauro... ou nós romântico aí, ou não sei. Né? Se ainda cabe isso no futebol moderno, né? Ou se é só o nosso desejo, né? Também. Mas não quita o fato de que o Pedro é um grande jogador e essa proposta do Zenit, ela pode vir a se transformar numa coisa muito positiva para o Flamengo, caso o Flamengo saiba manobrar o Zenit. Sim. Tipo assim, acho que tem que ser duro. Igual também o Zenit foi. Exatamente, era isso que eu ia falar. Lá em julho, há quase 2 meses atrás, o Zenit fez cu doce e jogo duro para vender o Claudinho pra gente. A gente acabou não contratando ninguém. Bom, vocês querem o Pedro? Beleza. Vamos sentar aqui para conversar. Vocês ainda não querem vender o Claudinho para mim? Tem certeza? Vamos ver aqui. Então... Não, e ainda mais que assim, cara, né? Que não sei o que, revanche. É isso assim. Se o time tem condição de negociar a altura... Que o Flamengo tem? Que o Flamengo de poder recusar uma proposta de 25 milhões de euros, que recuse. Porque o Zenit não fez isso porque eles são malvados ou vão prejudicar. Eles fizeram isso porque os caras têm gás, irmão. Então o cara tem dinheiro infinito. Então você vai negociar com um cara que tem dinheiro infinito. Se o cara quiser muito, você tem que tirar o máximo que puder. Exatamente. Entendeu? É só por isso. Por isso que eu falo. Oportunidade de negócio. É uma oportunidade. É a famosa oportunidade de mercado que o Marcos Braz sempre fala. Tá? Por mais que a gente esteja falando tudo isso que a gente esteja falando, que a gente gosta do Pedro, das características do Pedro, eu não quero. Eu estou falando isso porque se for eu também não, por isso mesmo, era justamente isso que eu falo agora. Por mais que a gente esteja falando isso tudo aqui do Pedro, de que a gente não quer que ele vá embora, de que ele é um jogador de características únicas, de que ele mereceria ser titular mais do que... E a gente concorda com isso, por mais disso tudo, fato é, Pedro hoje é reserva. Fato é, Pedro hoje não tem boa relação com o técnico do Flamengo, que é o técnico que vai falar o Flamengo até o final do ano. Talvez com o elenco. Fato é, o Pedro levou uma multa completamente injusta por ter levado um socão na cara. Então talvez também não tenha com a diretoria. Então, assim, por mais que a gente goste do Pedro, a gente não queira que o Pedro vá embora, tudo isso que a gente falou, tem esse outro lado que tem que ser levado em consideração também. Então, se levando esse outro lado todo, enquanto o Flamengo conseguir sentar na mesa com o Zenit e extrair do Zenit dinheiro, jogador, os caralho, talvez valha a pena. Entendeu? Eu acho que tem que ser. Tem que ser nessa linha. Entendeu? E é isso. Mas, dito isso, a gente vai ficando por aqui por hoje. Fica aí o ponto de interrogação. Pedro, Gabigol, Pedro. O Flamengo tem que vender o Pedro? Não tem que vender o Pedro? Qual proposta o Flamengo deveria... Chega lá pro Russo e fala assim, aí, cara, a gente tem um outro aqui, ó, Gabigol.
só faz gol em final. Isso é uma outra observação. Isso é uma outra observação. Isso é uma outra observação que eu ia fazer. Eu não quero que você responda. Por 15. Eu não quero que você responda, porque você vai ficar falando 3 horas, mas assim, se por um lado tá chovendo proposta pelo Pedro, quantas propostas a gente teve pelo Gabigol nos últimos anos? Não, isso aí eu não tenho nem o que falar, porque eu já falei 10 milhões de vezes. Por isso mesmo. Então, assim, isso é outro argumento, mas deixa quieto. Vejam deixa nos no ar. cards aqui, ó. Deixa no ar aí. Deixa no ar. Aqui, mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Flamengo tem que vender ou não tem que vender? Eu acho que se o Flamengo sentar na mesa e falar para o Zenit assim, me dá 25 milhões, mais o Claudinho, mais o Wendel, vende, foda-se. Isso não vai acontecer, mas... Não vai. Enfim, não vai, mas enfim, foda-se. O que vocês acham? Tem que vender o Pedro? Não tem que vender o Pedro? Por quanto tem que vender o Pedro? Como sempre, não deixe de se inscrever no canal. Ajuda nós a espalhar a sementinha. Pistola United rumo aos 200 inscritos, a gente vai chegar lá. Como sempre... como sempre o quê? Deixe seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo ou live. Boa semana, bom futebol para todo mundo. E tchau. Tchau.